Olá, patriotas deste nosso amado Brasil varonil. Nossa live desta terça-feira, 30, tratamos de análise do debate de 28, domingo passado, na TV Band. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se gostar, dê seu like, compartilhe, ative o sininho para receber nossas lives de todos os dias no nosso canal Falando Francamente. Minhas amigas, meus amigos, como eu já havia comentado antes, a entrevista de Bolsonaro, sabatinado pelos âncoras do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos, meus internautas e acompanhantes do nosso canal Falando Francamente, pediram então para comentar o primeiro debate com todos os candidatos para a presidência da República do Brasil na TV aberta, ocorrido domingo, data de 28, como eu disse, na televisão Bandeirantes. E me questiono sobre quem realmente se deu bem e ganhou na simpatia dos telespectadores e da população de um modo geral. Sem titubeios e na lata, digo que, mais uma vez, o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, foi o grande vencedor. E vou justificar aqui como exemplo desta minha afirmação. No debate, 6 candidatos participaram. 2 eram o foco dos interessados, ou seja, a população eleitoral que vê no Bolsonaro e Lula os únicos 2 candidatos com reais e absolutas chances de ganhar as eleições de 2 de outubro no primeiro ou segundo turno, e isto é fato. Os 4 outros eram meramente coadjuvantes do processo e apenas Ciro Gomes poderia ser visto como improvável terceira via. Então, estava desenhando que o Bolsonaro e Lula seriam os focos para as críticas e cobranças de seus opositores ali naquele debate da Band, e assim não deu outra. Tanto Bolsonaro como Lula foram duramente criticados e atacados. Bolsonaro, por ser um dos maiores presidentes da história da República Federativa do Brasil, que é atacado por todos os segmentos organizados que sentem ainda, após quase 4 anos, o peso do fim de seus privilégios, a unidade em favor da harmonia compartilhada por fartura na distribuição de verbas dos recursos públicos, a permissão da corrupção generalizada e o comando cognitivo dos podres poderes. Contra Bolsonaro, o mimiseiro de sempre, fascista, homofóbico, misógino, genocida, responsável pelas 600 mil e tantas mortes, recusou a compra de vacinas, praticou a corrupção na compra de vacinas Covaxin e também corrupção no MEC. Todo um teatro repetido tantas e tantas vezes, mas sem nenhum crédito de verdade, e que a própria população brasileira já se cansou de ouvir. Mas, desta vez, a armação da TV Globo, não foi presente. Então, o Bolsonaro teve mais liberdade para se defender e contra-atacar. Mostrou verdades que destroem mentiras, desmentiu Lula com seu cinismo maquiado pela velha imprensa cansada e desacreditada, relembrando que ele, o Lula, é sim um corrupto, descondenado, beneficiado pelo partido de togas
e disse verdades que esta própria imprensa falida, apodrecida, corrompida, a velha mídia, esconde sob a cumplicidade da própria maioria dos sinistros do STF. Lula, por sua vez, mentiu, como sempre. Disse sem nenhum pudor que foi vítima de injustiças e, por isso, foi inocentado pelo STF, inclusive também pela ONU. O STF, sabemos, foi por manobras indecentes, de filigranas e jabutis jurídicos sem vergonha. A ONU não é um tribunal para julgamentos. E se for tipo um TCM, Tribunal de Contas de Municípios, ou de Estados, ou de União, portanto, pode dar um parecer, mas sem validade jurídica e de punição. Também foi a ONU, né? A ONU que se postou falando de suposta inocência, entre aspas, de Lula. A ONU, não. Um membro da ONU, das organizações das Nações Unidas, ou da Organização das Nações Unidas, quem emitiu esse parecer para defender um companheiro esquerdopata da América Latina ou da América do Sul, no caso do nosso Brasil, o nosso Lula, uma vez que este dito sujo, ou melhor, dito cujo, também da ONU, é um esquerdista. Esta é a verdade. E desafio quem quer que esteja me ouvindo aí, me desacreditar ou desmentir. As mulheres foram e continuarão sendo muito mal representadas se analisarmos por este debate. As duas senadoras, Simone Tebet e Soraya Tronic, protagonizaram um show de horrores. Simone repetiu a ladainha já desmentida da CPI, a CPI da fraude, a CPI da Covid, em que participou como membro, a Simone, e que foi criminosamente omissa, a Simone Tebet, na defesa das próprias mulheres, quando duas médicas, duas grandes profissionais que salvaram vidas e salvam vidas, foram ultrajadas e humilhadas pelos membros da CPI da Covid e que a senadora Simone Tebet ficou calada. Também apelou para o feminismo, que em nada representa de verdade a mulher de verdade, a mulher brejeira, a mulher honesta, a mulher companheira, a mulher trabalhadora, a mulher doméstica, a mulher profissional, a mulher mãe, avó. Então, a Simone Tebet, ela não representa a mulher de verdade, ela representa aquele feminismo exacerbado que desonra e não protege a mulher. Então, a Simone Tebet chegou a dizer que seria obrigação das mulheres votarem em mulheres. E pior, que as mulheres, por serem mulheres, teriam vagas garantidas, apenas por serem mulheres, para atividades profissionais empregatícias e não por méritos, a meritocracia. A senadora Soraya Tronic, então, entre caretas e trejeitos, é a mulher que mais fazia caretas para falar, apresentou sua própria patetice
e fez coro com Simone, fez coro com, já até confundi aqui, com a Simone Tebet, e formaram ali no debate a dupla mal acabada e desafinada Simone e Silmara. Com todo o respeito que eu tenho à dupla aí, Simone e Silmara. Enfim, as duas mulheres candidatas para a presidência da República, na verdade, representam mesmo uma vergonha para as mulheres. E isto é fato, é o que ficou comprovado nos debates. E também nos atos dessas duas senadoras lá no Congresso Nacional, no Senado Federal. As duas senhoras senadoras estarão ali nos debates futuros para formarem, esta é que é a verdade, para formarem dupla contra Bolsonaro. Inclusive, elas já anunciaram que votam em Lula em eventual segundo turno e assim manter o coro de misoginia de acusação a Jair Bolsonaro. Elas vão formar esse coro apenas para isto. Misoginia por quê? Porque Bolsonaro vai falar grosso, vai falar forte, e aí elas vão dizer que Bolsonaro gosta de agredir mulheres e que Bolsonaro não gosta de mulheres. Este vai ser o tom, este vai ser o coro dos debates seguintes com essas mulheres participando. O candidato, o professor Luiz Felipe Dávila, do Novo, foi o único que quis apresentar propostas e falar plano de governo, mas sem chances. E, na verdade, ele se coloca aí como candidato apenas para a projeção política futura de seu próprio nome. E, por fim, o debate da Band tinha tudo para ser bom. Mas era impossível atingir este objetivo, porque reuniu ali única e exclusivamente jornalistas de esquerda, de viés de esquerda. E cito Vera Magalhães, TV Cultura, Patrícia de Campos Melo, de Folha de São Paulo, por exemplo, além do pool, da produção do debate e de sua própria organização, com a Band, que foi aí um pool com aquele aspecto de super viés esquerdista por pertencer a empresários, por exemplo, no caso a Band, que hoje pertence a empresários chineses que compraram a maioria de suas ações, e aí vem a UOL do grupo Folha, e por aí vai, Aí não poderia dar certo nunca. Todo esquerdista. Como haver seriedade nisso? O debate poderia ter boas intenções, bons objetivos, mas com esse viés não dá. Poderia convidar jornalistas, comentaristas de direita, do centro, para estarem junto com os de esquerda, não tem problema nenhum. Mas não, só teve o viés esquerdoide participar. E por isso, dos destaques, apenas neste debate, eu vou citar aqui a própria jornalista Vera Magalhães, que usou Ciro Gomes para repetir e reverberar ofensas acusatórias contra Bolsonaro e, por isso, teve a resposta merecida na reação enérgica do presidente. Inclusive, isto serviu ao propósito da narrativa que eu disse aqui, de acusar Bolsonaro de ser agressor de mulheres. E o vergonhoso é outro destaque e desmoralizante flerte para um ato de declaração de amor não correspondido, um amor bandido, entre Lula
e Ciro Gomes, este Ciro, que respondeu e arrematou com uma frase que realmente repercutiu. Não me alio a corruptos. Aí o Lula retrucou e disse que Ciro era fujão e covarde ao viajar para Paris, França, no segundo turno das eleições de 2018, o que não aconteceu com Lula, que ficou sim no Brasil e apoiou Fernando Haddad até o final. O que prontamente Ciro respondeu, e aí foi o ápice do debate. Ciro respondeu na lata. Você ficou até o final no Brasil, você não viajou, você não fugiu, porque você estava preso. Foi desmoralizante. Se gostou dessa live, dê seu like, compartilhe e até amanhã com mais uma nova live.